bem-vindas e bem-vindos ao Metrópolis. Você está assistindo pela TV ou está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube? Boa noite para todo mundo. E aproveitem o programa de hoje que está diverso do jeito que a gente gosta. Dá só uma olhada. László Krasznahorkai. Ele nasceu na Hungria em 1954. O escritor László Krasznahorkai é considerado uma das grandes vozes da literatura da Europa Ocidental e hoje foi laureado com o Nobel de Literatura. No ano do centenário de Inezita Barroso, um registro raro e precioso, o Projeto Relicário resgata um show ao vivo de 1978 da artista. Quinta-feira é dia de falar sobre o que está rolando nos cinemas e no streaming. E quem comanda esse espaço é o Cunha Júnior, no nosso quadro Nas Telas. Nas telas, luz, câmera, ação. Eu vou começar o Nas Telas com a participação do meu amigo Smart Robot. E aí, tudo bem? Hello. Eu adoro robôs, naves, filmes de ficção científica, cyberpunk. E você, gosta também? Então a dica nas estreias de cinema desta semana é o filme Tron Ares. Embarque nessa aventura! A história gira em torno de Ares, vivido por Jared Leto, um programa digital sofisticado que é enviado para o mundo real numa missão perigosa. Ele, como uma IA, busca entender o que significa ser humano e lutar por sua própria consciência. Muita ação e efeitos especiais. I'm looking for something. Isso é bom para assistir em sala IMAX. Mas você conhece a diretora Catherine Bigelow? É aquela diretora que ganhou o Oscar em 2010 por Guerra ao Terror. In our obscurity, there is no hint that help will come from elsewhere. Catherine está de volta com um suspense político daqueles de tirar o fôlego. O nome do filme é Casa de Dinamite. A trama gira em torno de um míssil não identificado que foi lançado contra os Estados Unidos. O tempo que leva desde o disparo até atingir a cidade de Chicago, por volta de 18 minutos, serve de estrutura para uma corrida contra o tempo para descobrir quem fez isso e decidir como responder. The Earth is where we make our stand. Idris Elba e Rebecca Ferguson estão no elenco. Maggie is brilliant. Is she? Does she just think you're brilliant? E Depois da Caçada é o novo filme do diretor Luca Guadagnino, o mesmo de Me Chame Pelo Seu Nome. Here we go. Uma professora universitária, papel de Julia Roberts, tem sua vida transformada quando uma aluna faz uma acusação grave contra um de seus colegas de profissão. E um segredo obscuro do passado dela ameaça vir à tona. What does that mean, my history? Eu vi o filme no Festival do Rio e acho que a atuação da Julia Roberts é um dos pontos fortes. É um filme reflexivo, um pouco confuso e, sinceramente, não me entusiasmou. Eu vi e recomendo duas séries de streaming, uma nacional e outra americana. Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente tem direção geral de Marcelo Gomes, aplaudido diretor de filmes como Cinema, Aspirinas e Urubus. E está disponível no HBO Max. Que isso? É uma minissérie brasileira que retrata aquele período sinistro em que a epidemia de AIDS matou muita gente nos anos 80 e início dos 90. A produção tem 5 episódios e mostra como o preconceito pode matar mais que a doença em si. Essa gripe tá pegando todo mundo. Não é gripe, né, Nando? É AIDS. E você gosta de um bom drama médico envolvendo todos os profissionais de saúde com seus dilemas humanos? Hey, D, what's a good word? We're fucked. Então a dica infalível é The Pitt, também disponível no HBO Max. Inclusive ganhou o prêmio Emmy este ano de melhor série dramática.
Forceps. Full suction. O roteiro e a direção são de primeira. A série retrata a rotina de um plantão de emergência de um hospital de Pittsburgh. A primeira temporada cobre 15 horas de atendimento. Tipo, o primeiro episódio mostra o que acontece das 7 da manhã às 8. O segundo episódio, das 8 às 9. E assim vai. Essa é para maratonar. Cortou, temos o segundo episódio nas telas. Anotamos tudo, Cunha Júnior? Bom, já estão sabendo, né? O Prêmio Nobel de Literatura de 2025 foi para o escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai. Ele é reconhecido por uma obra visionária que reafirma o poder da arte em meio ao terror apocalíptico. Autor de Satantango, seu único livro já publicado no Brasil, ele é considerado um mestre do apocalipse. Outras duas obras devem chegar aos leitores brasileiros em breve. Olha só que legal. E para a gente entender melhor o alcance dessa escolha e da obra dele e o que ela revela sobre o mundo literário hoje, a gente conversa agora com a editora e que também já foi curadora da Festa Literária Internacional de Paraty 2024-2025, Ana Lima Cecílio. Muito obrigada, é sempre bom ter você aqui. O seu olhar para a literatura nos interessa muito. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, Didi. Muito bem, temos mais um Nobel de Literatura. Era esperado? Pela primeira vez o Nobel é sempre uma surpresa, porque ele, ao contrário dos outros prêmios, ele não tem uma lista de finalistas, né? Ele é escolhido por um conselho ali que é feito de uma forma meio misteriosa. Mas o Krasznahorkai, ele foi pela primeira vez desde que eu acompanho pelo menos, ele era o mais cotado para esse ano. Olha aí. Então, nas casas de aposta, ele era o cavalo vencedor, assim. Então, acho que muita gente apostou nele, ele já estava aparecendo como favorito. Agora, eu até falei nessa abertura, a justificativa que o Nobel deu, né, para a escolha dele, que é que esse autor reafirma o poder da arte em meio ao terror apocalíptico. Agora, o que essa justificativa revela sobre o espírito do nosso tempo e sobre o papel da literatura hoje, né? O Krasznahorkai, ele tem 71 anos e ele cresceu na Hungria, numa sociedade que estava sob o domínio de uma ditadura comunista. Então, muitos temas como o autoritarismo, a censura, a falta de possibilidade de expressão, eles acabaram moldando muito a literatura que ele faz, muito notavelmente no Satantango, que é esse livro que é o primeiro publicado aqui no Brasil. Então, eu acho que todo esse ambiente de terror, né, que fala do terror apocalíptico, as pessoas falam livro demoníaco, porque tem essa presença desse personagem narrador de que a gente pode falar mais. Mas ele é impressionante, porque ele, assim, para quem não conhece, não faz ideia do que seja, ele é um autor que lembra muito Kafka, por exemplo, uma espécie de uma fábula meio medonha, com personagens muito terríveis. Só que, ao contrário do Kafka, que os personagens dele parecem sempre viverem muito sozinhos, o terror, a metamorfose, o processo, nesse livro é uma comunidade. Então, parece sempre assim que o terror é contra uma comunidade que está cercada por alguma coisa muito terrível que está ali em volta ameaçando. Nossa, que interessante. E a gente vai falar um pouco mais sobre o estilo dele, mas antes eu quero chamar aqui para a nossa conversa o editor do húngaro aqui, que é o Emílio Fraia, e ele falou um pouco para a gente também sobre as características do novo Nobel de Literatura. Primeiro, fazer uma saudação, agradecer ao Paulo Schiller, tradutor do livro, e ao Otávio Marques da Costa, nosso publisher da companhia. O Paulo, ele costuma dizer que o Laszlo é uma espécie de Guimarães Rosa húngaro, só que em vez da seca, só chove nos livros dele, nos romances dele, né? Eu destacaria a forma implacável dos livros do Laszlo, né? Ler os livros assim, ser conduzido por uma espécie de fluxo lento, assim, como se fosse uma espécie de lava modernista, pós-modernista. O Satantango, né, que a gente publicou, que já está publicado no Brasil, é um livro cheio de ambiguidades, assim, muito cheio de não ditos, silêncios. É um cenário, por exemplo, que não é a Hungria, é a Hungria sob o comunismo, né? Então tem uma certa espécie de fé depositada na aparição de um líder salvador, né? Então tem uma certa atualidade nesse sentido,
também política, né? Então, por conta de tudo isso, eu acho que é um prêmio muito merecido. Então, estou muito feliz. É claro que ele está muito feliz. E já temos outros 2 livros aí que vão ser traduzidos, né? Esse primeiro livro que já é traduzido no Brasil é um livro que já faz a chegada dele na literatura um acontecimento, né? Foi o primeiro livro escrito por ele, um livro que ele ficou fugindo das cidades, porque nessa época ele tinha que servir o exército húngaro e ele não queria servir. Então ele ficou se mudando, que era um artifício quase legal que ele ficou usando para não ser convocado de novo. E ele ficou uns 6 anos escrevendo esse livro e que retrata isso um pouco, né? Essa angústia, essa falta de ar. Agora, o Emílio falou uma coisa que é muito interessante, né? Falou do Paulo Schiller, que é o tradutor premiadíssimo desse livro. Mas eu lembro sempre do Guimarães Rosa, porque também tem essa comparação de que ele parece um Guimarães Rosa russo. Mas o próprio Rosa, ele falava que o húngaro é a única língua que é respeitada pelo diabo. Né? Que é essa língua cheia de coisas quebradas e que tem uma sonoridade muito particular. O que é incrível, porque o Satã Tango, que é o nome desse livro, é o tango de Satã mesmo. Então é uma dança tensa com essa espécie desse diabo ali, que está em húngaro, né? Então, por isso que é um livro demoníaco, mas é um livro belíssimo. Assim. Bom, agora vamos esperar esses 2 outros livros que chegam aqui, né? E que são livros que também, na sua opinião, continuam essa trajetória e essa estética, porque essas escolhas dele, esses parágrafos muito grandes, essa visão meio labiríntica dessa narrativa, provoca pra gente também experiências estéticas muito legais, né? Muito interessantes. Sim, é muito interessante. Eu acho que os outros livros eu não li, porque ainda estão em russo, mas eles são uma radicalização dessa experiência que ele faz. Sim. Esse livro é dividido em 2 partes e os capítulos eles vão na primeira parte do 1 ao 6 e depois do 6 ao 1. Então, acho que isso... E cada um dos capítulos, ele é um longo parágrafo, né? Não tem divisões, ele é um fluxo de consciência muito brutal, assim, nessa experiência de ler, que dá essa espécie de falta de ar. E o livro mais recente dele, ele vai o livro inteiro, sem parágrafos e sem ponto final. Então, é um fluxo de consciência dessa violência, dessa angústia, desse sentimento do cerco se fechando, assim, que parece ser muito interessante, mas eu acho que ele foi se radicalizando. Assim. Sim, bom, falando em radicalização, a experiência da adaptação para o cinema é uma experiência bem radical. Bastante. É um filme que tem 7 horas, né? 7 horas e meia. 7 horas e meia. Adaptadas pela Belatar também, e ele também participou da escrita do roteiro. Interessante essa ligação com o cinema. Sim, eu acho que ele tem uma coisa assim, quando a gente lê o livro, ele é um livro muito visual, ele suscita muitas imagens, e é engraçado porque ele suscita essas imagens sombrias, é um livro em que chove o tempo todo, ele tem uma umidade, ele tem uma névoa, e eu acho que o Belatar, ele conseguiu colocar isso no filme, num filme que é arrastado de 7 horas e meia, mas eu acho que faz todo sentido. Eu não vi, mas eu acho que faz todo sentido, que combina muito. Será? Vamos ver, vamos ver. Para terminar, eu queria falar do Milton Ratum, a Adélia Prado, que também chegaram a ser cotados. O que isso significa para a nossa literatura? Estamos sendo mais vistos? Ser ali cotado quer dizer que podemos ter aí um prêmio Nobel de Literatura para o Brasil em pouco tempo? Como é que você avalia? Nós somos brasileiros. A gente torce primeiro, né? Não desistimos nunca, né? Assim, eu acho que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel, apesar de ter autores que mereceriam isso muito, né? Eu acho que o autor que tinha chegado mais perto dessa torcida era o Jorge Amado, que tinha realmente uma projeção mundial. Mas o Milton Ratum, ele não fica nem um pouco atrás, muito pelo contrário. Ele tem uma obra que, ao mesmo tempo, é muito brasileira, sem estar no eixo ali, Rio-São Paulo, ele leva ali para Manaus. É uma obra de uma beleza incrível, que conversa não só com a história da literatura brasileira, mas com a história da literatura universal, e que fala muito sobre muitas coisas atuais, sobre a natureza, a Amazônia, as relações familiares. Então, eu aposto
aposto muito no Milton. Não foi agora, mas daqui a pouco. E essa foi a vez que ele subiu mais na lista de cotação, né? Então, se isso vale alguma coisa, a gente está chegando mais perto. Ana, sempre bom ter você aqui falando Obrigada. de literatura. Muito obrigada. Foi muito legal a gente poder chegar mais perto da obra do novo Nobel de Literatura. Obrigada, Didi. Até a próxima. Até. Ah, eu adorei saber mais. E vocês, hein? E temos mais Metrópolis no próximo bloco. Vamos de música. Relicário Inesita Barroso, o mais novo lançamento do projeto Relicário. E a gente te explica tudo depois do intervalo. Música clássica no Metrópolis. Que tal ver um concerto da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica? Eles se apresentam amanhã, sexta-feira, no Teatro Cultura Artística. Vai ser um concerto especial com um multi-instrumentista, arranjador e compositor Carlos Malta, que está comemorando 50 anos de carreira. Sob a regência do maestro Gustavo Petri, o repertório tem obras autorais de Malta, além de clássicos da MPB. Fica aqui o convite. E foram anunciados os nomes de quem vai representar o país no Pavilhão Brasil, na Exposição Internacional de Arte que acontece em Veneza no ano que vem. Foram escolhidas 3 mulheres. A curadora é a Diane Lima. E as artistas são Rosana Paulino e Adriana Varejão. A Diane Lima é uma pesquisadora, uma das principais vozes das artes no país e também do feminismo negro na América Latina. E para ela, a escolha de Adriana Varejão e Rosana Paulino representa o que há de mais revolucionário na arte nacional. A exposição acontece de 9 de maio a 22 de novembro de 2026 em Veneza. Vamos nos programar? No ano em que a saudosa Inesita Barroso completaria 100 anos, o Sesc São Paulo presta uma homenagem que coloca a artista no devido lugar de grande voz da música brasileira. O áudio de um show que a Inesita fez em 1978, numa das unidades do Sesc, foi masterizado e está disponível em todas as plataformas digitais. É o Relicário Inesita Barroso, o mais novo lançamento do projeto Relicário. Eu sei que vou te amar. Os boias frias. O projeto Relicário é um projeto do Sesc, capitaneado pelo selo Sesc, e que ele resgata áudios históricos dos anos 70, 80 e 90, de shows que aconteceram nas unidades do Sesc São Paulo. E acreditar, recomeçar. Não posso ficar de mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. E um desses shows a gente sabe que foi de Inesita Barroso, né? Lá no Sesc Consolação em 1978. Meu coração, não sei porquê. A gente tem o Sesc Memórias, né? E lá tinha essa fita. Essa fita já tinha sido digitalizada, né? Escutamos o show, vimos que ele estava inteiro, estava bom para as condições de lançar um disco digital. O que a gente fez? A gente foi falar com os herdeiros, que é a filha, né, da Inesita. Ela concordou, né, em fazer esse álbum. Fizemos a masterização, que é um polimento, digamos assim, desse áudio. Primeiro a gente lançou um single, a Marvada Pinga, e agora o álbum digital completo. Com a Marvada Pinga é que eu me atrapalho. Eu entro na venda e já dou meu taio. Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado. Ela é um furacão, né, cantando, né? E a gente achou que lançar isso para a memória e para os próprios admiradores e fãs da Inesita seria maravilhoso. Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Bateu com essa coisa do centenário dela, né, dessa efeméride, por que não fazer esse álbum digital de uma mulher que em 78 já estava fazendo shows, né, uma pessoa tão importante para a cultura brasileira. Esse álbum serve para
gerações que vêm agora verem a força de uma mulher que naquela época já cantava e já se apresentava num meio totalmente masculino. Era uma época que a gente sabe que as mulheres não tinham tanta força assim, e já se mostrava uma mulher à frente do seu tempo. Noite eu rondo a cidade, a lhe procurar, sem encontrar. O mais importante, talvez na hora de você escutar, não é a parte técnica do áudio, porque é um áudio que vem lá de 78. Eu acho que é você se transportar para aquela época. Você tá naquele show, você escutar e tentar estar naquele show, vendo a Inesita cantar os sucessos que ela cantou. Da vida, no sonho eu vou descansar, nele você está. Salve, Dona Inesita, que sonho, né? Que privilégio que a gente teve de conviver com ela. E o Metrópolis tem mais música, só que agora é rock pesado. Sim, uma das maiores bandas de heavy metal do planeta comemora 50 anos de carreira em 2025. Iron Maiden, que surgiu lá nos arredores de Londres em 1975. Para celebrar a marca histórica, a banda resolveu lançar esta semana um livro que reconta todos os passos da Donzela de Ferro, desde o início nos pubs até os dias de hoje, lotando estádios e arenas por todo o mundo. O nosso repórter Cadu Novaes conversou com o lendário guitarrista Adrian Smith, que falou um pouco sobre o processo de criação do novo livro. Hi, Adrian Smith, legendary Iron Maiden guitarist. We're here to talk about Infinite Dreams. Infinite dreams, I can't deny them. When was the first time you heard about the creation of this book? I think it was on the last tour. I was informed about it, and there was, because it's 50th anniversary. It's a special occasion. So they said they were going to do a book, and I thought it's a nice thing. It's a nice thing for the fans to see the documentation. I love the old photographs of the band in the early days. That's fun, and it's good for me personally to have a photographic diary of those days. There's some shots there I hadn't seen before, and it's nice, nostalgic for me. And what was the first memory that you share in this book? I think when I had to audition for Iron Maiden, because they asked me once and I turned it down because I had my own band and we had a recording contract and everything. But I remember I did an audition for Maiden and I had to play 3 songs. I think it was Transylvania, Phantom of the Opera and something else, I can't remember. I think it's the only audition I've ever done, actually. One thing that I really enjoyed in this book is the instrument set parts. It's always fun to see which guitar did you use in a show and stuff. Yeah, I think it's interesting for maybe not all fans, but maybe the ones that are more technically inclined. I think one day I'm going to do a real extensive feature on my guitars, I think, of what I used them from. Every guitar's got a story. People contribute to this book, right? From Rod Smallwood to Derek Riggs and all the band members. When you get the book for the first time in your hands, what did you think about it? Yeah, well, it goes back from very early to right up to date. I mean, it goes back to before I was involved in the band.
the very, very early days. It's a great document for the band and for the fans, and to everyone who's been important to the band along the way. Like I say, I keep going back to the early days and till up to date, It's a great document, Many years ago, the time I told me came this way. I was a young man full of hopes and dreams. Now it seems to me all is lost and nothing gained. Jumped on stage and what they say. No brave new world, no brave new world. Iron Maiden fechando o Metrópolis de hoje. E fica aí a dica, segue a gente nas redes sociais, @Metrópolis Programa. Por lá tem todo o conteúdo do Metrópolis que você vê aqui na telinha, além de conteúdos extras. E amanhã eu tô de volta às 11 da noite esperando por vocês. Um beijo e tchau, tchau.